Assim, na verdade, eu sempre tive duas profissões. Eu fazia teatro, sou ator profissional, tenho DRT, tenho tudo isso aí de ator. E paralelo, sempre fui apaixonado por um bicho. Nasci numa casa cheia de animais. Meu pai era louco por bicho, era aquarista, tinha macaco, tinha tudo que... Naquela época não tinha essa pressão que hoje tem, essas proibições de ter animal silvestre ilegais em casa. Então, meu pai tinha tudo, arara, papagaio e tal. Sim. E eu nasci nesse meio, né, cara? E fui me apaixonando por bicho de uma forma que chegou uma hora que eu falei, ou eu vou ser biólogo ou eu vou ser ator. Mas a biologia chamou mais forte porque eu tive chance de, com 13 anos, entrar no zoológico do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, e ser auxiliar de tratador. Tudo começou assim. Um dia eu estava com a minha mãe passando no zoológico do Rio, e estava mostrando para minha mãe, e tinha um viveiro com um pássaro chamado uru, para quem não conhece, um faisanídeo brasileiro, chamado Odontophorus capoeira, que é um bicho muito raro. E eu, com 13 anos, já conhecia sobre aquele bicho e comecei a falar sobre aquele bicho com a minha mãe. E, por sorte minha, o diretor do zoológico do Rio Estava do lado. Estava atrás, escutando. Ele falou, quem é esse moleque? É um anão? É uma criança que conhece sobre esse bicho? E aí me convidou para trabalhar lá. E como eu sempre fui imperativo, minha mãe falou, graças a Deus, foi esse moleque para fazer alguma coisa. Então, a gente tirava cocô de urso, rastelava recinto de elefante, isso com 13, 14 anos, ajudando os tratadores. Então, aquele mundo já me fascinou de uma forma que eu trabalhei por mais de 20 anos direto em zoológicos, né? Olha só, uma vida toda. Ô, Sérgio, e você falou uma coisa muito interessante, que seus pais tinham esses animais em casa, na época podia ter esses bichos, né? Tinha maior facilidade. Hoje em dia, quais animais silvestres a gente pode ter na casa? Olha, hoje tem uma infinidade grande, porque se abriu, há poucos anos atrás, também o comércio de répteis e anfíbios como pets. Até então, nós tínhamos algumas espécies de mamíferos, algumas espécies de aves, né? Aves, uma infinidade de espécies, desde pequenos pássaros canoros, como curió, bicudo, azulão, nascidos em cativeiro, com anel fechado, vendidos em criadores legalizados, como várias espécies de psitacídeos. Para quem não sabe o que é psitacídeo, é papagaio, periquito, arara, cacatua e tal. Tem um número enorme dessas espécies, né? E de mamíferos a gente tem um número ainda mais reduzido, mas agora, atualmente, nós temos muitos mamíferos que são considerados espécies domésticas, como o porquinho da Índia, coelho, hamster, esses roedores todos. Nós temos também, considerado ainda doméstico, também o ferret, que é o furão, que é importado, né? Que é o Mustela furuputorius, que é um bicho muito legal, mas hoje a gente também tem o hedgehog, que é o ouriço pigmeu africano, legalizado, mas a gente ainda tem um número muito reduzido de espécies de mamíferos como pets. Até um tempo atrás existiam primatas como pets, né, legalizados. Tinha um criador só no Brasil que criava saguis e macacos pregos. Só que eu sou totalmente contra a criação de primatas como pet por uma razão muito simples. Você sabe que todos os primatas têm uma organização social muito grande. Vivem em bando, as mães criam os filhotes são educados pelas tias do bando, geralmente pelas fêmeas que não têm filhote, as irmãs mais velhas, que carregam os filhotes e tal. Tem todo um aprendizado. E no criadouro comercial de primatas tem um momento que você tem que anestesiar a mãe, retirar o filhote, para continuar a criar ele na mamadeira, para ele ficar bonzinho, para ter contato, para ficar humanizado. E isso para a mãe é um choque, ela sente a falta do filhote, o filhote sente a falta da mãe. Os primeiros dias o filhote grita desesperadamente com saudade da mãe e tal. Então eu acho uma coisa muito agressiva. Porque, por exemplo, a criação de aves, de arara, de cacatua, o cara tira o ovo, incuba artificialmente, a ave põe outro ovo. Então, aquele filhote é criado na mão por humanos desde o dia que saiu do ovo. É diferente do que você tirar um filhote da mãe. Então, o primata, eu acho que desde... Uma crueldade, né, senhor? Eu acho cruel desde esse momento, sem contar que muitos dos primatas, principalmente os machos, o macaco prego, ou mesmo um sagui, quando chegam na sua maturidade sexual, como ele faria no bando? Um macho de macaco prego nasce no bando onde tem um macho alfa lá. Quando esse machinho, filhote, vai crescendo, vai ficando fortão, ele vai disputar com o macho chefe para mostrar quem é o dominante. Muitas vezes esse macho chefe já está velho e esse filhote que cresceu e ficou forte, na porrada ganha desse macho dominante, esse macho dominante é expulso do bando e esse macho filhote vira o macho alfa. E em casa acontece a mesma coisa. Chega uma hora que o macaco prego que você criou numa madeira, vai olhar para sua cara e falar, ai, cara, e aí, qual é a sua, velho? Vamos ver quem é o mais poderoso e mete o dente mesmo. Eu perco uma orelha, um nariz. Exatamente. Então, acontece muito acidente
com o macaco prego, que é um macaco grande, de porte e tal. Então, eu acho que esses animais não são... salvo para alguns grandes especialistas, adestradores de animais, pessoas que entendem de comportamento animal, Sim. podem ter um animal desse. Não é um bicho para qualquer um. Bom, eu vejo isso acontecer até com gente que tem cachorro grande. Sim. O cachorro manda na casa, porque as pessoas ficam com medo. O bicho dá uma rosnada, o cara já fica com medo. E eu vejo cachorros que mandam em casa, pastores alemães, filhos brasileiros, que são os donos da casa, porque o dono não soube se impor como macho alfa, dominante da matilha.